Ok. Só tem 4 pessoas. Esse cara é massa, professor. Vou dar aula viva para vocês. Aula viva para vocês. Então, deixa eu ver se está gravando aqui. Eu acho que não, né? Está gravando, está gravando. Ótimo. Vamos lá. Olha, ele tem investimento no final do ano, no final do mês. A gente vai estar com ele. Vamos lá. Ok, então vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão aqui de Enneagrama. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês novamente. Esse aulão, o objetivo desse aulão é falar sobre os 5 pilares da personalidade. Como estrutura a nossa personalidade. Desde a experiência de infância, depois o mecanismo de defesa, os vícios mentais, os vícios emocionais e a motivação, né? O motivo para eu entrar em ação. Então, eu vou falar sobre os 5 pilares das 9 personalidades. Primeiro, eu vou fazer uma introdução aqui para vocês entenderem como que acontece tudo isso. Imagina o Enneagrama, aqui, a mandala do Enneagrama, né? Essa casa aqui. Imagina uma casa com 9 quartos, 9 janelas. E, na nossa essência, a gente caminhava por esses 9 quartos e 9 janelas. E a gente olhava a totalidade. Então, era uma capacidade infinita. Eu não estava distorcido. Eu não estava limitado. Eu passeava por essa casa e percebia o mundo com essa totalidade. Eu sentia o mundo com essa totalidade. Eu me movimentava e me comportava com essa totalidade. E aí, o que acontece? Quando nós nascemos, nós recebemos, no nosso pacote de existência, nós recebemos a nossa essência, que é essa totalidade, é a essência, a centelha divina que vive dentro de cada um de nós. Nós recebemos também, nesse pacote de existência, os nossos instintos, instinto social, sexual e de autopreservação. E recebemos, nesse pacote da nossa existência, uma predisposição de uma personalidade, uma sementinha ali, que não estava ainda, não tinha saído essa personalidade. Nós estávamos na essência, a gente caminhava por essa casa, 9 quartos e 9 janelas, com capacidade infinita. Em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por uma experiência, ou com a figura paterna, ou com a figura materna, ou ambivalente, com as duas figuras. Ou falta de amor, ou falta de segurança, ou falta de reconhecimento, ou falta de valorização. E isso é uma interpretação da criança. Talvez, de fato, essa criança teve essa falta. Talvez essa criança realmente foi abandonada, ou foi rejeitada. Ou talvez essa criança interpreta que ela foi traída. Essa criança foi muito cobrada, censurada, desvalorizada. Ou talvez não. Talvez é apenas uma interpretação da criança. Imagina uma criança que era filha única, e aí, de repente, nasce um irmãozinho. Ela tinha aquele amor abundante, aquele amor gratuito, a atenção dos pais. De repente, nasce um irmãozinho. E papai e mamãe agora tem que dar atenção mais para o bebê, para o irmãozinho. Essa criança pode interpretar que ela foi abandonada. Então, primeiro, a criança ela vai interpretar aqui no mental dela. É uma interpretação da criança. Exemplo, fui abandonada. E depois ela vai sentir aqui no coração dela. É um sentimento que ela vai ter no coração. E ela precisa criar uma estratégia para ela reagir. Essa estratégia para ela reagir é a nossa personalidade. É nesse momento que a gente começa a estruturar a nossa personalidade. Eu gosto muito do exemplo que quando a gente está dentro da barriga da mamãe, e talvez você teve uma gestação boa, não faltou nada. Não faltou amor, não faltou carinho, não faltou proteção, não faltou reconhecimento. No momento que tira você da barriga da mamãe e corta o cordão umbilical, ali você já começa seu processo de individualização como ser humano. Ali já começa uma falta, porque a criança começa a chorar com falta, talvez, de conexão com a mamãe, com falta de amor, com falta de carinho. E a mamãe vai lá e dá amor, dá carinho, né? Dá peito, dá colo, e essa criança para de chorar. Daqui a pouco a mamãe coloca essa criança no berço. Daqui a pouco essa criança sente depois, de novo, medo, falta de alguma coisa, de amor, de carinho. A mamãe vai lá e pega essa criança novamente. A criança já começa a sacar. Entendi. Toda vez que eu sentir falta de algo,
é só eu chorar. Quando eu choro, a mamãe me dá isso. Ali já começa a estruturar a nossa personalidade. Muitas personalidades, como o tipo 7 do Eneagrama, o tipo 3 do Eneagrama, né? Muitas personalidades já começam essa dor, talvez, na gestação, dentro da barriga da mamãe. Outras personalidades, talvez essa personalidade vai estruturar do 0 aos 7 anos. Não existe uma regra, né? Isso a gente faz no renascimento e às vezes a gente vê que a dor foi ali na gestação. Ou a dor foi no nascimento. Outras crianças é um pouco mais tarde, talvez de 7 a 14 anos, né? Não tem uma regra. É uma interpretação da criança e vai se repetir esse padrão. Essa criança vai sentir isso depois nos outros anos. Entenderam isso? Ok? E assim a gente vai estruturando a nossa personalidade. A falta de alguma coisa, eu sou vulnerável, eu sou pequeno, eu sou inocente. E eu preciso, então, me proteger como criança. Eu não aguento mais sentir essa falta de amor, essa falta de segurança, essa falta de reconhecimento, essa falta de valorização. Eu sou inocente, eu sou pequeno, eu sou puro, eu sou vulnerável. Então, eu preciso criar uma estratégia mental, emocional e instintiva para me proteger, para eu não sentir mais isso. E lá no passado, essa criança deu certo isso. Ela criou uma estrutura e deu certo. Vamos pegar alguns exemplos, né? O tipo 8, por exemplo, ele criou o mecanismo de defesa dele da negação. Então, quando o tipo 8 começou a negar a fraqueza dele, a vulnerabilidade dele, a inocência dele, a pureza dele, ele não percebe sinais de fraqueza. Então, ele nega. Quando ele nega, ele não sente a dor. Entende? O tipo 9, ele criou o mecanismo de defesa da narcotização. O que é isso? É anestesiar-se. É desviar a atenção do que gera conflito. Qualquer coisa que gera outra coisa secundária, o tipo 9 vai distrair. Entende? E quando ele se distrai, ele está se anestesiando, ele não vai sentir a dor da desconsideração, a dor da angústia de estar desconectado, a dor de estar, às vezes, censurado. Então, todos os tipos vão criando uma estratégia que nós chamamos de mecanismo de defesa para a criança não sentir mais isso. Ok? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Posso continuar aqui? Dá um joinha aqui para mim se vocês estão entendendo e se eu posso continuar, se eu posso entrar agora na estrutura de personalidade de cada um. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, faz uma mãozinha aqui, pergunta no chat, abre o microfone, que eu tiro a dúvida de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelo tipo 8 do Eneagrama, né? O poderoso do Eneagrama. Essa criança, o tipo 8 do Eneagrama, vou pegar aqui a mandala. Tipo 8, na essência dele, ele estava aqui no 2, ó. Era uma criança pura, era uma criança inocente, era uma criança vulnerável, uma criança que acredita em outra criança, uma criança bondosa, amorosa, uma criança inocente. E essa criança, ela acredita que pelo fato de ela ser inocente, de ela ser pura, vulnerável, alguém traiu ela, alguém machucou ela, alguém oprimiu ela. E fizeram isso com ela porque ela foi fraca, porque ela foi pequena, porque ela foi vulnerável. Porque se ela fosse forte, se ela fosse o poderoso, nunca tinha feito isso com ela. Nunca ninguém ia machucar ela, nunca ninguém ia censurar ela. Entende? Muitas crianças tipo 8 foram abusadas. Muitas crianças tipo 8 foram machucadas. Muitas crianças tipo 8 acreditam que foram injustiçadas, enganadas, me traíram, me fizeram de bobo. E fizeram eu de bobo porque eu era pequena, porque eu era vulnerável, porque eu era frágil. Porque se eu fosse forte, ninguém tinha feito isso comigo. E agora o mundo é dividido entre os fortes e os fracos. E eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Eu não posso ser mais vulnerável, fraco, inocente. Porque se eu for vulnerável, fraco, inocente, vão me passar por cima. Vão me bater, vão me trair. Vão fazer injustiça comigo. Entende? E aí eu me sinto insignificante aqui. E eu preciso criar uma estratégia para me defender. Estão entendendo?
Por que a criança sai da essência aqui do tipo 2 e vai para o tipo 8? Então, agora eu preciso ser forte, eu preciso impor, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser transparente, eu preciso ser o poderoso do Enneagrama, entende? Porque se eu imponho, se eu sou poderoso, se eu for forte, ninguém vai mais me machucar, ninguém vai mais me trair. E aí essa criança, ela cria uma estratégia que nós chamamos, né, de mecanismo de defesa, que é a negação. O que é a negação? Todos nós temos esse mecanismo de defesa, mas é como o tipo 8, para ele é nível power a negação. Ele nem percebe que ele nega. Quando na formação, né, eu faço uma entrevista com cada personalidade, com cada aluno, né, quando eu falo com o tipo 8, né, eu falo assim para ele: você percebe que você nega? Ele fala assim: nega o quê? Não, não percebo. Então ele não percebe nem a negação dele, entende? O que é a negação do tipo 8? Ele não percebe sinais de fraqueza, ele não percebe sinais de vulnerabilidade, ele não percebe que ele está atrapalhando demais, ele não percebe que é muita força, que é muito controle, que é muita luxúria. Negação tudo, ele vai negar tudo. É a verdade dele, sempre é a verdade dele que vai prevalecer. Isso no ego, na personalidade, entende? O tipo 8 ele fala: não, é a minha verdade. Você não está entendendo, é a minha verdade. Então ele vai impor, ele vai brigar, ele vai estar com raiva, vem uma agressividade, isso tudo no ego. Então foi uma estratégia que essa criança utilizou para se defender, negação. É muito forte isso no tipo 8. É inconsciente, geralmente ele não percebe esse mecanismo dele de negação, ok? Depois vai trabalhando com o nível de consciência, ele vai percebendo isso no dia a dia. Depois do mecanismo de defesa, o tipo 8 sobe para o mental, que nós chamamos, então, de vingança. É uma vingança preventiva, é uma fixação mental, um vício mental de dar o troco, entende? Ele precisa repor a justiça. E ele vai repor essa justiça com as suas próprias mãos. Como? Demonstrando força, deixando o outro sob controle. É mais ou menos assim. O tipo 8, ele sai aqui da personalidade dele, e ele vai para o 5 aqui, ó. E aqui ele fica pensando em como ele vai dar o troco, pensando como ele vai se vingar. E às vezes o tipo 8 fala assim: não, Diogo, eu nunca pensei em vingança, mas eu sei de uma coisa: aqui se faz, aqui se paga. Então, se essa pessoa fez alguma coisa comigo, ela vai pagar. Sabe aquele Deus justiceiro, aquele Deus de olho por olho, dente por dente? É assim que o tipo 8 pensa, entende? A pessoa fez comigo, então ela vai pagar. Talvez eu não faça nada com essa pessoa. Talvez eu até penso aqui, ó, em alguma coisa em vingar, mas eu não faço nada. Mas eu tenho certeza que ela vai pagar. Isso é uma vingança também, entende? E às vezes é uma vingança preventiva, né? Uma vingança preventiva no sentido de eu vou dar o troco, eu vou mostrar quem manda aqui, eu vou repor a justiça, entende? Imagina o seguinte, imagina que alguém foi mandado embora de uma empresa de forma injusta. O tipo 8 ele vai contratar essa pessoa de novo. É uma vingança. É uma vingança de repor a justiça. Tá entendendo? Ou com as próprias mãos, ou demonstrando força, ou a impulsividade, ou controlando, mas de alguma forma ele vai repor essa justiça. Essa é a vingança, essa é a fixação do tipo 8. Ele tem uma sensação que parece que as pessoas estão contra ele. Por isso que é uma vingança preventiva. Então, já que as pessoas estão contra mim, eu preciso atacar a pessoa, eu preciso me impor, eu preciso mostrar quem manda aqui, eu preciso mostrar que eu sou forte aqui. Estou falando tudo de personalidade, tá, pessoal? Depende muito do nível de consciência de cada um. Mas o tipo 8 tem essa fixação mental, né? Esse vício mental que a qualquer momento ele pode ser atacado. Que a qualquer momento alguém vai trair ele. E isso está tudo lá na criança. Então ele tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de confiar nas pessoas. Para o tipo 8 abrir o coração e confiar nas pessoas demora, entende? Ele sempre vai ficar com o pé atrás, porque ele acredita que a qualquer momento alguém pode machucar e trair ele. É a criança dele pedindo socorro. Depois da fixação mental, o tipo 8 vem para o coração, que nós chamamos de pecado dentro do Enneagrama, ou vício mental, que é o quê? A luxúria no tipo 8. O que é a luxúria no tipo 8? O pecado no tipo 8? É o exagero em tudo.
exagero em força, exagero em controle, exagero em demonstrar a fraqueza dele, exagero em fazer do outro, às vezes, um objeto, exagero de atacar o outro, exagero de impulsionar, de mostrar as garras dele, exagero de intimidar o outro, exagero em tudo, exagero às vezes em comida, exagero às vezes em poder, exagero na raiva, em tudo. É a luxúria do tipo 8. Geralmente o tipo 8, quando ele faz uma festa é uma festa para um dia, mas ele faz uma festa para 3 dias, entende? Para sobrar as coisas, né? É tudo exagerado. Quando ele tem poder, ele quer ter muito poder, ele vai estendendo os poderes dele. Quando ele é um líder que vai estendendo também os limites dele. Essa é a luxúria do tipo 8, esse é o pecado do tipo 8. Exagero em tudo. Luxúria quer dizer excesso, exagero. Depois que o tipo 8, ele cai para esse pecado dele, para o vício emocional, ele vai para a motivação. Qual é a motivação do tipo 8? Controlar e manter as pessoas sob controle. Uma imagem de força e de respeito. Se eu estou no controle, eu estou tranquilo. Ninguém vai me machucar, ninguém vai me atacar, ninguém vai fazer nada para mim. Entende? Então, assim, ó, o tipo 8, para ele ir para a essência dele, ele precisa ir para o 2. Abrir o coração dele. Aqui no 2, o tipo 8 passa a ser inocente, vulnerável, ele passa a acreditar nas pessoas, ele passa a ser verdadeiro, ele passa a ser transparente, entende? Aqui ele vai ajudar os mais fracos, aqui ele vai ser amoroso, bondoso. Agora, o tipo 8 aqui na personalidade dele, cara, é muita raiva, é muito controle, é muita impulsividade, entende? É muito agressividade, né? É muita verdade dele só. Então, quando você vai conversar com o tipo 8, você nunca pode deixar ele aqui, ó. Você sempre tem que trazer ele para o 2. Como que você faz isso? Tendo empatia, tendo compaixão, olhando dentro dos olhos, né? Passando confiança para ele, nunca querendo mandar. Você nunca pode conversar com o tipo 8 exigindo as coisas dele, mandando nele. Aí ele vai negar, ele vai fugir, ele vai falar, quem manda aqui sou eu. Outra forma que você conversa com o tipo 8, levando ele para o 5, fazendo ele pensar, racionalizar, fazendo perguntas para ele, colocando opções para ele, e não exigindo nada dele, não controlando ele. Se você for controlar um tipo 8, ele não vai te ouvir, ele vai negar. Entende? É mais ou menos assim, ele vai falar, quem manda aqui sou eu. Pronto, acabou. Então, você sempre tem que levar ele para o 2 e sempre levar ele para o 5. E qual que é o ponto de consciência do tipo 8? É no 5. É através do 5 que é o ponto de consciência, o ponto de equilíbrio, que o tipo 8 pega o melhor da personalidade e o melhor da sua essência. Entenderam isso? Através do ponto 5. Imagina o tipo 8 numa montanha, né? De forma consciente, desperto. É ali no tipo 5, com o mental, que ele pega o melhor da personalidade equilibrada e o melhor da essência. E aí a gente sai dessa coisa de dualidade, sabe? Nós temos que sair dessa coisa de sombra e luz, luz e sombra. Se eu estou bem, eu vou para a minha luz, para a minha essência. Se eu estou mal, eu vou para a minha sombra. E eu fico que nem um João Bobo. Eu tenho que ter um ponto de consciência, um ponto de equilíbrio. Então, eu sempre pergunto para o tipo 8, qual é o preço que você paga ficando muito tempo aí na sua personalidade? Qual o preço? Qual o preço? Muita raiva, muito controle, muita luxúria, muita vingança, muita dureza, muita imposição, entende? Muito assim de querer mandar as pessoas, como se fosse a verdade dele. É um preço alto que o tipo 8 paga. Então ele não pode ficar na personalidade dele. Ele tem que caminhar. Ele tem que ir para o coração e ele tem que ir para o mental. Entenderam? Ok? Então, tipo 8. Alguém quer tirar alguma dúvida aqui sobre o tipo 8? Alguém quer falar sobre o tipo 8? Alguém conhece aqui um tipo 8? Tem algum tipo 8 aqui no nosso aulão? Tem algum tipo 8 aqui? Coloca aí no chat para mim se vocês entenderam, se vocês querem tirar alguma dúvida. Tomar uma água. Boa noite, Cabral. Alguém quer falar alguma coisa sobre o tipo 8? Sim ou não?
Não? Vamos lá, então, para o tipo 9? Então, vamos para o tipo 9, então. Ok. Vamos passar para o tipo 9. Se tiver alguma dúvida, fala para mim. Vamos começar, então, pelo tipo 9. Vamos falar sobre o tipo 9. Ó. O tipo 9, na infância dele, ele estava aqui, ó, no tipo 3. Uma criança que se posicionava, uma criança que falava, uma criança que se reconhecia, que se valorizava, entende? Uma criança esperta, uma criança muito ativa. Em algum momento, essa criança, ela se sentiu, ou ela interpretou, que ela foi desconsiderada. Desconsiderada. Imagina o seguinte, imagina que um irmãozinho fala uma coisa e todo mundo aplaude. Essa criança fala alguma coisa e o pai e a mãe, cala a boca, moleque, você só fala besteira, fica quieto. Toda vez que você fala só dá confusão. É melhor você ficar quieto. Ou talvez foi uma criança que foi muito mimada, teve tudo e não sabe lidar com conflitos, não sabe lidar com o problema. Ou talvez foi uma criança que viu muito conflito em casa, muita briga, papai e mamãe brigando. Ou talvez papai e mamãe se separam e essa criança se sente repartida no meio. Ela não sabe se ela fica com papai, ela não sabe se ela fica com mamãe, ela se sente censurada, sem valor, desconsiderada. É uma confusão interna que essa criança sente, é uma angústia. E aí essa criança sai daqui da essência dela e vai para o 9. Entende? E aí, aqui no 9, na personalidade, qual que é o mecanismo de defesa que o 9 criou para não sentir mais essa angústia, para não sentir mais essa desconsideração, para não sentir mais esse esquecimento, né? Essa confusão interna. O tipo 9, ele vai criar um mecanismo de defesa da narcotização. O que é isso, Diogo? Narcotização. É anestesiar-se, é desviar a atenção para tudo que gera conflito. Tudo que é briga, tudo que é problema, tudo que é conflito. O tipo 9, ele vai desviar a atenção, entende? Qualquer coisa que ajude ele a distrair. Exemplo, está tendo uma briga, o tipo 9 vai lavar a louça. Está tendo confusão, o tipo 9 vai assistir Netflix. Está tendo uma briga, o tipo 9 vai dormir. Depois que eu acordar, já passou a briga. Entende? Ele vai fugir. Chama narcotização. Anestesiar-se. Entende? Fugir. E ele vai fazer coisas secundárias. Coisas que não são importantes. Não se valorizando. Não se reconhecendo. Aquela coisa que era importante para ele fazer, para ele falar, para ele se posicionar, ele vai fugir. Porque ele acredita que se ele falar, se ele se posicionar, vai dar rolo, vai dar problema. Então é melhor engolir sapo, é melhor ficar calado, é melhor não falar nada, vou ficar quieto. Depois do mecanismo de defesa, que é a narcotização, o tipo 9, ele vai para a fixação mental, que nós chamamos de indolência. Indolência. O que é isso, Diogo? Indolência. É um comodismo, é uma acomodação. É aquela quando o tipo 9 engole sapo, quando falta energia, quando falta entusiasmo, quando ele fala que vai fazer alguma coisa e não faz. A gente chama isso de vingança passiva. Você fala para o tipo 9, você vai fazer isso? Ele fala, vou fazer, mas ele não faz. Entende? Então, falta entusiasmo, falta vida, falta sonho, falta ele se reconhecer, falta ele se valorizar, ele se acomoda, entende? Ele fala assim, eu não vou falar isso, eu não vou me meter nisso. Para que eu vou mexer nisso? Tá bom, do jeito que tá bom. Sabe a famosa zona de conforto? Então, tudo que vai gerar conflito, tudo que vai gerar alguma coisa, ele não se posiciona. E aí, ele não se reconhece, ele não se valoriza. É como se ele não fosse importante. Perde esse encanto da vida, perde essa coisa de sonhar, perde essa coisa de se reconhecer e de valorizar. É uma fixação mental, indolência, comodismo e acomodação. Depois da fixação mental, o tipo 9 cai para o coração, que nós chamamos de vício emocional. Qual que é o vício emocional do tipo 9? O pecado do tipo 9? A preguiça. A preguiça é o pecado do tipo 9. Mas não é uma preguiça de trabalhar. O tipo 9 trabalha pra caramba. Não é uma preguiça de trabalhar. É uma preguiça de negligenciar. É uma preguiça de procrastinar. É uma preguiça de esquecer de si. Entende? É uma preguiça de
perda de consciência do valor próprio. É uma preguiça de anular-se, desconsiderar-se, entende? De ficar quieto, de ficar calado, de não se posicionar. Fala assim, eu não vou mexer nisso não. Ele sabe que ele precisa falar. Ele sabe que ele precisa se posicionar. Mas ele se cala, com medo. Porque, de novo, tudo lá na criança. Quando ele falou, quando ele era criança, papai e mamãe falou, cala a boca, você só fala besteira, fica quieto. Fica quieto, não fala. Toda vez que você fala, só dá confusão. É melhor você ficar quieto. Então, agora ele se cala, ele se desconsidera. Esse é o vício emocional do tipo 9. E aí a motivação do tipo 9 que quer? Não entrar em contato com confusão. Não entrar em contato com confusão interna e externa. Fugir. Para quê? Para manter a paz e para manter a harmonia. O tipo 9 busca paz e harmonia. Olha que louco isso. O tipo 9, o maior talento dele, o maior dom dele é a mediação. É ele falar, ele se posicionar. Toda vez que ele age de forma certa, correta, ele é o mediador, ele é o diplomata. A gente fala que o tipo 9 é o líder do futuro. Entende? Mas o maior medo dele é falar, é se posicionar. Então, o tipo 9, quando ele vai para a essência dele, nós chamamos isso daqui de ação certa. Ele vai se posicionar, ele vai falar. Entende? É a virtude do tipo 9, ação certa. E quando ele fala, quando ele se posiciona, ele traz amor, ele traz união. Essa é a essência do tipo 9. E aí, qual que é outro movimento que o tipo 9 precisa fazer? Ele precisa ir para o 6. Ele precisa pensar, ele precisa ter estratégia, planejamento. Aqui tem coragem, aqui tem fé, aqui tem intuição. E aí ele vai para o 9, subindo mais um nível de consciência. Agora, quando ele fica aqui na personalidade dele, é tudo isso. É preguiça, é narcotização, é indolência, entende? Ele não se posiciona, ele engole sapo, né? Ele não se reconhece, ele não se valoriza, é como se ele não fosse importante, é o comodismo, entende? É a procrastinação. Então, como que o tipo 9 tem que fazer? Tem que vir para o 3. O que ele mais quer na vida dele é ser um 3 aqui, ó. Aqui é o quê? Reconhecimento, valorização. Então, como que você se comunica com o tipo 9? Dentro de uma empresa, ou você atendendo, ou com o seu marido, com o seu filho, ou qualquer tipo 9 que você conhece. Você precisa reconhecer e valorizar ele. Reconhecer e valorizar ele pelo que ele fez. Porque ele não se reconhece, ele não se valoriza. Entende? Mas o que ele mais quer na vida é o reconhecimento e valorização. Você precisa fazer o tipo 9 pensar de forma estratégica, no mental. Precisa levar ele para o mental. Ele planejar. Entende? Ter uma prevenção aqui no tipo 6. Aqui tem muita coragem, muita fé e muita intuição também. E aí sim ele volta para o 9 para manter a paz e manter a harmonia. Então, qual o preço que você paga, tipo 9, por ficar muito tempo na sua personalidade? Qual o preço? Preguiça, falta de entusiasmo, falta de reconhecimento, falta de valorização, falta de energia, entende? Tédio pela vida, narcotização, indolência. Então é isso. Qual que é o ponto de equilíbrio do ponto 9? É sempre a conta flecha, é no ponto 6. É no ponto 6 que o tipo 9 vai pegar o melhor da personalidade dele, que é a paz, a mediação, o amor, a união, e vai pegar o melhor do ponto 3 dele, que é a ação, que é a virtude, que é a ação certa, que é se posicionar, que é falar. E quando ele faz isso, ele traz amor, paz e união e mediação. Entende? Então, sempre existe um ponto de equilíbrio. E aí a gente sai dessa dualidade, sabe? De luz e de sombra, luz e sombra. Eu estou bem, eu vou para a luz. Se eu estou mal, eu vou para a minha sombra. A gente tem que sair dessa dualidade. Tem que existir um ponto de equilíbrio. Dizem que o presidente dos Estados Unidos agora, né, ele é um 9 do Enneagrama. Ele quer trazer a paz, ele quer trazer a harmonia, ele é mediador. Dizem que se fosse o Trump, hoje como presidente dos Estados Unidos, provavelmente ele já estava guerreando contra a Rússia. Porque o Trump é um tipo 8 do Enneagrama, né? E talvez o presidente da Rússia também pode ser um tipo 8 do Enneagrama. Então, 2 tipo 8 fala, vamos para a briga, vamos ver quem que controla mais aqui, vamos ver quem que é mais forte aqui, né? Então é isso. Dizem que o tipo 9 é o líder do futuro.
É o líder para trazer a paz, para trazer amor, para trazer esse ponto de equilíbrio, para a gente sair dessa dualidade, né? Se tem duas forças aqui, ó, uma força aqui, outra força aqui, uma força aqui, outra aqui, o que acontece? A explosão, né? Nós precisamos de um ponto do meio, nós precisamos da lei do 3, né? Que é a lei do equilíbrio, que é a lei da consciência, que é a lei da cocriação. Nós precisamos dessa lei. Nós temos que sair dessa dualidade, né? É muito difícil esse negócio de partido, né? Eu sou do Lula, eu sou do Bolsonaro, eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou isso, eu sou daquilo. Tem que sair, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? A gente tem que pensar, sair desse ego e pensar no todo, né? Na população como um todo, ok? Ponto 9 é isso. Alguma dúvida sobre o ponto 9? O mediador, a pessoa que busca a paz e a harmonia do Eneagrama? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre o ponto 9? Tomar uma água aqui. Ninguém tem dúvida? Bora lá, então? Vamos para o tipo 1. Tem algum tipo 1 aí? Tem algum tipo 9? Vocês conhecem algum tipo 1? Algum tipo 9? Algum tipo 8? Não? Coloca aí no chat para mim. Então, vamos lá. Vamos para o tipo 1, então. Vamos falar sobre o tipo 1. Aqui, de novo, fica mandado. Tipo 1 do Eneagrama, o perfeccionista. Onde é que estava a essência do tipo 1? Aqui no 7. Como que era essa criança? Uma criança alegre, uma criança sendo criança. Sabe aquela criança que se divertiu muito, que brincou muito, que subiu em árvore, que comeu com a boca aberta, que fez bullying, que sofreu bullying. Uma criança sendo criança. Uma criança muito divertida, muito alegre, muito feliz. Essa criança, ela começa a ser cobrada. Ela começa a ser exigida. Ela começa a ser cobrada para ela ter bons comportamentos. Cria-se uma autoexpectativa nessa criança. E essa criança, ela deixa de ser criança e passa a ser um adulto. Muitos tipo 1, né, saíram aqui da infância e talvez com 10 anos, 11 anos, ou talvez até mais cedo, e teve que ser uma criança com muita responsabilidade. Sabe aquela criança que talvez teve que cuidar dos irmãozinhos? Aquela criança que talvez teve que ajudar em casa, limpar a casa, lavar, passar, talvez fazer comida. A criança que tinha que tirar as melhores notas. A criança que tinha que ser exemplos para os irmãos. A criança que tinha que ter comportamento de adulto. A criança que não poderia ser irresponsável. A criança que criaram altas expectativas nela. Você vai ser o melhor. Você vai ser isso. Ou uma criança que talvez foi muito comparada. Olha o seu irmãozinho como ele come com a boca aberta, com a boca fechada. Olha o seu irmãozinho como ele é organizado, disciplinado. E você é tudo aí. Então a criança, ela tem uma sensação que para papai e mamãe amar ela, ela precisa ser responsável. Ela precisa deixar de ser criança. Ela precisa se tornar um adulto muito cedo. Entende? Essa é a dor do tipo 1. Né? E aí, o que o tipo 1 cria, assim, então, para não sentir mais isso? Mecanismo de defesa do tipo 1. Formação reativa. O que é isso, Diogo? Formação reativa. Ele vai ter um controle da reação dele. Ele vai ter aquela coisa de um sistema de vigilância interna, física, mental, emocional. Ele vai reprimir. Ele vai reagir contra os impulsos e desejos dele. Então, tipo 1, ele quer voltar a ser aquela criança, quer dar gargalhada, quer rir, quer brincar, quer ser irresponsável às vezes, mas não pode, não é correto, não é certo. Eu preciso me conter. O tipo 1 vê o erro, vê o problema e às vezes ele sente uma raiva muito grande e ele quer xingar, ele quer falar, mas não pode, não é correto, entende? Então, uma repressão, é uma vigilância contra os desejos dele, contra os impulsos dele, tá entendendo? Então ele vai segurar assim, ó, um sistema de vigilância física, mental, emocional. Ou essa formação reativa é mais ou menos assim. Você fala alguma coisa que o tipo 1 acha que é errado, que é injusto, que é irresponsável, o tipo 1 vai reagir na hora. Ele vai falar, não, eu não sou responsável. Não, eu não errei. Não, eu não fiz isso. Quem fez isso é você. Então, uma formação reativa também. Ou uma formação reativa de repressão, de segurar, entende? De se conter, ou uma formação reativa de reagir. Esse é o mecanismo de defesa
do tipo 1. E aí, depois do mecanismo de defesa, ele vai para a fixação mental. Qual que é a fixação mental do tipo 1? Ressentimento. O que é ressentimento, Diogo? É sentir novamente. O tipo 1 não esquece, entende? O tipo 1 vai ficar remoendo aquela coisa. Ele é muito difícil ele perdoar. Ele vai ficar... ele cria uma expectativa muito grande nele, nas pessoas e no mundo, e aí não acontece aquela expectativa que ele criou. E aí vem nele, então, o quê? Uma frustração, uma decepção, entende? Uma autocensura, uma culpa, um remorso. Mas eu não podia ter errado, eu não podia ter cobrado, eu não podia ter feito isso. E ele fica ressentindo. Aquela pessoa não podia ter feito isso comigo. Então, é uma cobrança com ele mesmo, uma cobrança com o outro, uma cobrança com o mundo. Aí depende do instinto de cada um, ok? Ressentimento, ruminar, sentir novamente. Então, tipo, não tem dificuldade de esquecer as coisas. Acontece alguma coisa, ele guarda ali, ó. Ele guarda. Ele tem dificuldade, muitas vezes, de perdoar, de se perdoar também, né? E aí, cai, então, para o vício emocional, do mental, vem para o coração, que é o quê? A ira. O pecado do tipo 1 é a ira. O que é a ira, Diogo? É uma explosão vulcânica, uma raiva que ele acumulou, que ele foi reprimindo, que ele foi guardando, e aí aconteceu o quê? Uma explosão desproporcional. É uma raiva assim, ó, que ele acredita que é até justificável, entende? Que é permitido ele sentir aquela raiva. De tanto que ele guardou, que nem se fosse uma panela de pressão. Ele olha o mundo tudo errado, ele vê as coisas erradas, e ele vai guardando, ressentindo. É mais ou menos assim. Tipo, vai no trabalho, ele vê um monte de erro, um monte de problema. Mas ele não fala, ele vai guardando, ele vai ressentindo, ele vai ruminando. E aí chega em casa, a louça tá suja. E aí ele explode. E geralmente eles explodem com as pessoas que ele mais ama. Porque ali ele vai ser justificável, entende? Ali ele tá tranquilo. Ele não vai explodir no trabalho, porque explodir no trabalho é errado, não é correto. Ele vai explodir em cima do marido, dos filhos. Só que depois que ele explode, vem o quê? Vem a culpa, vem a vergonha, vem, por que eu fiz isso? Eu não poderia ter feito isso. Eles não mereciam isso, entende? Vem uma culpa, uma vergonha, né? Uma censura muito grande nele. E o que motiva o tipo 1, então? Aperfeiçoar, ser correto, ser educado, ser responsável, aperfeiçoar o outro, aperfeiçoar o mundo, né? Então, o tipo 1 é o reformista do Enneagrama. Ele vai se reformar, ele vai reformar o outro e vai reformar o mundo. Depende também do instinto de cada um, ok? Então, isso é a motivação do tipo 1. Sempre se aperfeiçoar, sempre ser correto, sempre ser educado e sempre ser responsável. O que o tipo 1 precisa fazer, então? Vamos lá. Qual que é o movimento aqui do tipo 1? Ele precisa sair da personalidade dele, que é uma rigidez, que é uma inflexibilidade, que às vezes é uma cobrança dele muito grande, né? E ele precisa ir para o 7. Aqui está a essência do tipo 1. Aqui está o quê? A aceitação, o perdão, o auto-perdão, a flexibilidade. Aqui está o curtir a vida. Aqui está aceitar as pessoas como elas são. Cada um está num processo de evolução, entende? Ele precisa vir para o 7. E ele precisa também vir para o 4 e abrir o coração dele. Ter empatia, ter compaixão, ter equilíbrio emocional, entende? Abrindo o coração dele, saindo da personalidade dele do 1. Então, o tipo 1, qual o preço que você paga ficando aí na sua personalidade? Cara, dói as costas, dói o ombro, dói aqui, ó, dói tudo. É muita rigidez, é muita cobrança. Entende? E qual que é o ponto de consciência do 1? O 4. É através do 4, do coração, que ele pega o melhor da personalidade dele, equilibrada, e o melhor da essência dele no 7. É aqui o ponto de equilíbrio, o ponto de consciência do tipo 1, no 4, com o coração. Ok? Tudo bem? Tem algum tipo 1 aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Rita levantou a mão. Vamos lá, Rita. Pode perguntar aí sobre o tipo 1. Não é sobre o tipo 1, é sobre todos os tipos. O que eu pude perceber é que
me corrija se eu estiver entendendo errado. Eu posso ter características de todos os tipos do eneagrama, dependendo do meu tempo. Criança, adulto, adolescente, idoso. É isso mesmo que eu pude perceber? É assim, ó, o ideal, isso é uma jornada nossa, né? O ideal, na nossa terceira etapa do Enneagrama, é a gente integrar toda a personalidade na gente, entende? Isso é o ideal. Isso é a lei do 1, ó. É a lei, né, da totalidade. É a lei da capacidade infinita, entende? Então, se eu estou precisando de força, eu venho para o 8. Se eu estou precisando de paz e amor, eu venho para o 9. Se eu estou precisando de perdoar e fazer as coisas corretas, eu venho para o 1. Se eu estou precisando de prestatividade, ajudar as pessoas, humildade, vem com 2, entende? Eu vou integrando tudo dentro de mim. Só que isso é um processo. Isso é um Não processo. não é Não uma é coisa noite pro engessada. Eu não dia. tenho um tipo definido. Não é que eu tenha que ser 2. Eu sou 2 pela característica que eu li no Eneagrama que eu tenho aqui, mas com a sua explicação eu percebo que eu posso buscar qualidade nos outros tipos ou posso perder o que eu chamo de defeito do meu tipo, buscando nesses outros tipos, é isso mesmo? É assim, ó. Essa mandala aqui, ó, tá vendo que tem um buraco aqui, ó? Aqui sai energia. Aqui é a mandala da personalidade. Aqui é a humanidade decaída, entende? Não tem equilíbrio aqui, ó. Na mandala da terceira etapa nossa, o 7 fecha no 4 e o 2 fecha no 5. E aí dá 3 triângulos harmônicos, ó. Tá tudo em equilíbrio. Mente, corpo e coração. Entende? Isso é um processo. Isso é um processo. Então, assim, eu não posso sair aqui do 2 e falar, não, vou integrar a mandala inteira dentro de mim. Não, eu não vou conseguir isso. Por isso que tem as flechas. Por isso que tem os caminhos. Então, primeiro eu começo me identificando. Ah, eu sou um 2. Ok, identifiquei. Depois eu venho com um processo de desidentificação. Mas eu não sou só 2. Nossa, eu tenho um pouco do 8, eu tenho um pouco do 4, eu vejo que eu tenho um pouco do 3 na minha asa, eu vejo que eu tenho um pouco do 1. É como se fosse um perfume, sabe? E aí tem um pouquinho, um perfume que tem a essência de cada um. Eu tenho um pouquinho de cada um. Mas o 2 de mim é a minha estrutura. É esses 5 pilares que eu estou falando de todas as personalidades. A experiência de infância, mecanismo de defesa, vício mental, vício emocional e motivação. 5 pilares da personalidade. Então, isso é forte de mim. E vai ser pelo resto da vida. Então, eu nasci 2 e eu vou morrer 2. Só que eu posso morrer 2, não um 2 bugado, com nível de consciência baixo. Eu posso morrer um 2 com nível de consciência alto. Entende? Aprendendo a lidar com as minhas dores. Aprendendo a lidar com os meus traumas, com os meus pecados, né? Com os meus dragões. Aprendendo a domesticar os dragões que eu tenho dentro de mim. Tá entendendo? E aí eu me torno mais livre. Eu me torno o quê? Eu tenho liberdade. Eu sei lidar com as minhas dores e com os meus problemas. Entende? Agora, se eu fico no ego, na personalidade, aí ferrou. Aí é automatizado. São sistemas, mecanismos automatizados. Tudo que eu estou falando para vocês, muito é forma inconsciente, eu não percebo isso. Eu estou trazendo para vocês consciência. O tipo 1, ele está tomando consciência do que ele faz. O tipo 9, o tipo 8. E agora eu vou entrar no tipo 2 para falar quais são os 5 pilares da personalidade no 2. Entende? E o que o tipo 2 precisa fazer? Os primeiros caminhos dele. Então, é um processo. Não dá para eu pular etapa, entende? É mais ou menos assim, eu preciso passar de ano, eu preciso aprender, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Sempre um processo. Eu, Diogo, não acredito em mudança da noite para o dia, né? Imagina, a gente faz isso, eu tenho 44 anos. Eu faço isso há 44 anos. Como é que eu vou mudar da noite para o dia? Então, eu preciso tomar consciência, de forma consciência desperta, e aí eu vou diminuindo o meu ego, vou diminuindo esses vícios, esses mecanismos de defesas, esses padrões condicionados que é automatizado. Eu vou diminuindo de forma consciente. Quando eu faço esse processo de diminuir, eu vou acessando a minha essência.
Trabalho de essência, então, não é trabalho nosso. A essência já vive dentro de cada um de nós. Por que que eu não enxergo a essência? Porque a sombra aqui está maior que a essência. Tá entendendo? O vício aqui está muito grande. O mecanismo está muito grande. Então, eu não acesso a minha essência. Agora, a partir do momento que eu começo a cuidar da minha personalidade, diminuir ela, né? Acolher ela, cuidar dela, ressignificar ela, olhar para ela, eu vou diminuindo. A minha essência vai aparecendo através da minha consciência. E aí eu começo a ter equilíbrio. E esse equilíbrio é pegar o melhor da personalidade e o melhor da essência. Então não existe tipo melhor, tipo pior. O que existe é nível de consciência. Quando você vai levando o nível de consciência, você vai saindo, você vai tendo liberdade, você vai saindo desses padrões condicionados e automatizados. Entendeu? Entenderam isso? Ok? Entendi, sim. Ótimo. Então vamos para o 2 agora, né? Vamos falar do 2 aqui, vamos entrar no tipo 2. Vamos lá. Tipo 2. Tipo 2, na essência dele, na verdade, estava aqui no 5, ó. É a mandala em equilíbrio. Não estava aqui no 4. O 4 aqui a gente chama de estágio do tipo 2. Como se o 2 precisa fazer um estágio aqui no 4. Por quê? Porque na personalidade o coração dele está fora dele. Por isso que ele sempre foca no outro. Por isso que ele quer sempre ajudar o outro. Ele esquece de si. Então ele precisa fazer um movimento para o 4 para colocar o coração dentro dele. E começar a cuidar da vida dele. Eu sempre falo para o tipo 2. Tipo 2, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar de você primeiro. Para depois você cuidar das pessoas, né? E ele faz ao contrário na personalidade. Ele quer cuidar da vida de todo mundo e esquece de cuidar da sua vida. Reprime as suas necessidades. Então, na essência, o tipo 2 estava aqui no 5. O que representa o 5? Uma vida de abundância. O tipo 2 foi uma criança muito amada. O tipo 2 sabe o que é amor, sabe o que é toque, sabe o que é carinho, sabe o que é colo. O tipo 2 foi muito correspondido na essência. Se sentiu muito amado. Um amor abundante. Um amor muito abundante, um amor muito grande. Só que em determinado momento, essa criança sentiu que ela foi abandonada. Ou porque ela deixou de fazer alguma coisa com papai e mamãe, ou talvez nasceu um irmãozinho e ela interpretou que papai e mamãe abandonou, ou talvez abandonou realmente ela e essa criança sentiu muita raiva, muita decepção. E ela se sentiu culpada. É como se assim, deixaram de me amar porque eu deixei de fazer alguma coisa. Deixaram de me amar porque eu fui vulnerável, porque eu estava esperando. Ou eu não fiz alguma coisa e papai e mamãe me abandonou, papai separou da mamãe. E aí, ou nasceu meu irmãozinho e não me ama mais. Aquele amor que era incondicional, aquele amor gratuito, aquele amor abundante, não existe mais. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso me tornar um prestativo, um ajudante. Eu preciso ser bonzinho, eu preciso ser comportado, eu preciso ajudar todo mundo para eu receber esse amor de volta. Entende? Então, passa a ser um amor agora condicional. É dando que se recebe. É amando que as pessoas vão me amar. E eu passo a ter o foco no outro, então. E aí o tipo 2, ele cria, então, um mecanismo de defesa dele, que é o quê? Reprimir as suas próprias necessidades. É como se ele não tivesse necessidade. Ele vai esconder as necessidades dele. Ele não vai perceber as necessidades dele. Entende? Ele vai sempre focar no outro. É como se o outro fosse mais importante, né? Então, o tipo 2, por isso que ele tem dificuldade de falar não. Por isso que ele tem dificuldade, às vezes, de receber alguma coisa. Porque ele acredita que ele vai ficar em débito. Ele acredita que se ele receber, se ele aceitar, ele vai ficar em débito. Então, ele não ajuda, ele não aceita. Ele reprime as suas necessidades. Eu conheço muitos tipo 2 que falam assim, Diogo, eu reprimi tanto a minha necessidade que parece que agora eu não tenho necessidade nenhuma. Sempre está focado no outro, sempre querendo ajudar o outro, sempre querendo cuidar da vida do outro e esquecendo de si. Entende? E aí cai para a fixação mental, que é o quê? A adulação.
Mas não é do lá qualquer um. O tipo 2 tem os escolhidos dele. Então, ele vai agradar, ele vai seduzir, ele vai despertar sentimentos agradáveis, ele vai, sabe, ser amoroso, bondoso, prestativo, vai ajudar. O tipo 2, você liga para ele 2 horas, 3 horas da manhã, está com um problema, ele vai na tua casa. O tipo 2, dependendo de nível de consciência, empresta cheque, cartão de crédito, empresta tudo. Dá a vida dele pelo outro, entende? Eu até brinco, se o tipo 2 estiver num avião, né? E o avião está caído, o tipo 2, ao invés de colocar a máscara dele, para depois colocar nos outros, ele vai colocar a máscara em todo mundo, entende? E aí vai morrer, né? Então o foco está sempre no outro, sempre adulando, sempre vendo o que o outro precisa. E ele tem uma sensação que parece que ele sabe que o outro precisa. E muitas vezes o outro não pede ajuda e o tipo 2 vai lá e já ajuda, entende? E aí ele fica assim, já que eu sei que você precisa e eu te ajudo, custa você me ajudar? Ele não pede ajuda. Aí vem o vício emocional do tipo 2, orgulho. Orgulho, falta humildade. Falta humildade de pedir ajuda. Falta humildade de pedir colo. Falta humildade de ele reconhecer as suas próprias necessidades. Entende? E aí o tipo 2 aqui tem 2 orgulhos. Esse orgulho de não aceitar ajuda, tem muita dificuldade de aceitar ajuda, e um orgulho, talvez, de insubstituível, sabe? Aquela mãezona, assim, que eu falo, eu sou insubstituível. Ou aquela pessoa que trabalha numa empresa e fala assim, se eu sair dessa empresa vai quebrar. Ou aquela pessoa que fala, se eu terminar de você, eu não sei o que vai ser de você. Entende? Então é aquela coisa de, às vezes, assim, nossa, eu sou insubstituível, né? Eu sou a providência, né? Eu sei o que é melhor para o outro. Eu sei o que é melhor para o outro. Eu não sei o que seria do outro sem mim. Esse orgulho do tipo 2. E aí, a motivação do tipo 2 que é ajudar os outros para não ver as suas próprias necessidades. Ajudando o outro, eu não penso em mim. Ajudando o outro, adulando o outro, eu não preciso ver as minhas necessidades. Eu sempre vou ver a necessidade do outro. E aí, o que o tipo 2, então, precisa fazer? Primeiro, eu me identifico com essa personalidade. Eu vejo que eu tenho reprimir as minhas necessidades. Eu vejo que eu fico focado sempre no outro. E eu esqueço de mim. Entende? Isso dói para o tipo 8. Eu brinco muitas vezes que o tipo 8, ele ajuda. E aí vem uma coisa nele que agora eu mereço. É uma gratificação que a gente fala, né? Agora eu mereço. E quando não vem o que ele espera, ele passa recibo. O que é passar recibo? Ele vai cobrar da pessoa, entende? Então vem uma gratificação. Ou ele fala assim, não, já que ninguém deu o que eu esperava, agora eu vou me gratificar. Eu vou para o salão, eu vou gastar, eu vou viajar, eu vou comer, eu vou fazer as coisas, entende? Porque eu mereço, porque eu fiz. Então, qual que é o movimento do tipo 2? O coração está fora. Eu venho para o 4. Coloco o coração dentro de mim. E eu vou cuidar da minha vida. Aqui, ó. Entende? Aqui eu vou me amar. Aqui eu vou ver as minhas necessidades. Aqui eu vou ter humildade de pedir ajuda. Aqui eu vou me reconhecer, me valorizar. Aqui no tipo vem o livre-arbítrio, a vontade, a liberdade de fazer o que eu amo, o que eu gosto, e não fazendo esperando algo em troca. Entende? Então, primeiro ele faz esse estágio aqui, ó. Depois, ele sai do coração e vai para o corpo. Aqui ele vai para a ação, entende? Vai para a liderança, vai para a liberdade, para o livre-arbítrio, vai fazer o que ele ama, o que ele gosta, sem esperar nada em troca também. E depois ele vem para o 5, aqui, ó. O 5 aqui é abundância, é prosperidade, é amor incondicional. Não tem um amor condicional de troca. Não, ele vai estar em abundância. Eu falo para o tipo 2 duas coisas. Faz uma listinha o que é sacrifício e o que é doação. Tudo que for sacrifício, você não vai fazer. O que é sacrifício? É tirar da sua boca, é tirar do seu que você não tem, muitas vezes, e dar para o outro. Entende? E vai faltar. Isso é sacrifício. E na personalidade, o tipo 2 depois vai cobrar. O que é abundância? Abundância é quando não vai faltar. Entende? Você vai doar sem esperar nada em troca. Faz uma listinha. O que é sacrifício, o que é doação. Doação é doar, fazer pelo outro, sem esperar nada em troca. Estão entendendo? É isso.
né? E aí, então, a essência do tipo 2 é no 5. O ponto de equilíbrio do 2 é no 8. É através do 8, do corpo, que o tipo 2 pega o melhor da personalidade dele do 2 e pega o melhor da essência dele no 5. Aqui no 4 é um estágio. É um estágio que o tipo 2 precisa fazer para colocar o coração dele, dentro dele. Entenderam? Ok? Vamos lá. Eu sei que tem tipo 2 aqui e vocês podem tirar dúvidas, né? Vocês podem tirar dúvidas aí sobre o tipo 2. Querem tirar dúvida? Rita, Marfisa, Isabel, tem bastante tipo 2 aqui hoje. A Eliana, Rita, vamos lá, Rita. Não quero te dar dúvida, não, só quero confirmar. Confirma, é incrível. A confirmação de tudo, assim, a gente faz uma viagem. Faz uma viagem, parece que é mágico, eu sei que não é, que é tudo estudo, mas parece mágica. Que legal, que bacana. E é muito, muito interessante você estudar assim mesmo, porque você fica sabendo de coisa que você está oculto, mas que está tão claro ao mesmo tempo. É isso. Quando você fala assim sobre a personalidade, o que aconteceu, parece que é mágico. Que bacana. Mas, que assim, esse estágio de você buscar na outra personalidade a sua essência, isso é muito bom, assim, você se esforçar, né? Porque é como você falou, não é de um dia para o outro, né? Você Não, tem é um processo. 44, eu já vou fazer 54, tem uma década na sua frente, mas nunca é tarde, né? Sim, Nunca é tarde para a gente reconhecer e tentar sair daquela síndrome de Gabriela, né? Que não existe. Isso. Eu sempre falei, não falo mais, que eu nasci Ótimo. de pais estúpidos e que minha estupidez não podia ser diferente. Hoje eu penso totalmente diferente. Eu tenho que lutar diferente. Isso, ótimo. contra isso para que eu venha me tornar uma pessoa melhor, não encontrar uma desculpa na minha essência, na minha árvore genealógica, e justificar um comportamento que eu própria não aprovo. Ótimo. Aquela coisa de explodir e depois se arrepender. Ter o controle, o pavio curto e, assim, acabar ofendendo as pessoas que mais eu amo, mas que estão mais próximas de mim. Ótimo. Por conta de É ótimo, muito bom. Parabéns, parabéns. Pessoal, ó, nós tivemos, já tem aqui 1 hora de live, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a dúvida de vocês, vou falar um pouco da nossa formação, que vai ser aí em Salvador, que vai ser também em Sorocaba, e aí vocês podem tirar qualquer dúvida aqui comigo. E na semana que vem, aí eu vou falar sobre o tipo 3, 4, 5, 6 e 7, né? Porque senão vai estender muito aqui a nossa aula. Então, semana que vem, eu faço esse mesmo overview aqui, esse mesmo resumão dos 5 pilares da personalidade, do 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouco sobre a nossa formação, que vai acontecer aí em Salvador, dia 29, 30 de abril e 1º de maio, né? É uma formação de Eneagrama, onde vocês vão aprender tudo isso que eu estou falando, mas de forma muito profunda. Eu só estou fazendo um resumão daqui. Isso é apenas um resumo. Vocês vão entender tudo isso de uma forma muito profunda. E não só aqui cognitiva, né? Vocês vão aprender isso de forma emocional, entrando dentro da mandala, entende? Todos os alunos vão entrar numa mandala dessa que é gigante. A mandala é 3x3. Nós vamos entrar dentro da mandala e sentir toda essa energia no meu corpo, na minha mente aqui e no meu coração, fazendo os movimentos que tem que se fazer. E aí acaba rolando uma grande constelação familiar, né? Acaba vindo pai, mãe, perdão, acaba vindo entendimento, consciência. É muito lindo. E por que é muito lindo também? Porque vai ter todas as personalidades aqui. Então, é um aluno apoiando o processo do outro. É um processo muito profundo, é um processo de liberdade, né? Um processo realmente de sair
desses padrões condicionados. Então, na sexta-feira, a gente fala tudo sobre centros de inteligência. Centro de inteligência mental, 5, 6 e 7. Centro de inteligência emocional, 2, 3 e 4. Centro de inteligência instintivo, 8, 9 e 1. Qual que é o objetivo na sexta-feira? A gente equilibrar esses 3 centros de inteligência. Esses centros de inteligência estão distorcidos na gente, estão exagerados na gente. Então, nós vamos fazer exercício cognitivo, mental, exercício de campo dentro da mandala, para equilibrar esses 3 centros de inteligência. O que é equilibrar, Diogo? Quando eu precisar de coração, eu tenho um coração. Quando eu precisar ir para o mental, eu tenho uma mente. Quando eu precisar para o corpo, eu vou para o meu corpo. Eu saio dessa coisa exagerada de ficar só no centro de inteligência. Isso é a sexta. No sábado de manhã, começa às 9 horas. Isso começa na sexta-feira à noite, das 19h30 às 23 horas. No sábado de manhã, às 9 horas, nós vamos falar sobre os 5 pilares da personalidade, o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Só que de forma muito profunda, né? Falando da personalidade, da essência e do ponto de consciência de cada um. Isso é sábado de manhã inteira, das 9 até meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora. Sábado à tarde, a gente entra no painel. O que é o painel? É uma entrevista com cada aluno. Eu conversando com cada aluno e o aluno falando tudo sobre a sua experiência, contando sobre a vida dele. E é muito engraçado, a gente ri muito, a gente se diverte muito e a gente aprende muito no painel. Porque aí não sou eu falando, é o próprio aluno falando da personalidade dele. É muito bom. No sábado à noite, a gente começa a entrar na nossa criança ferida. Então, a gente vai resgatar a nossa criança ferida e aí no sábado à noite, várias pessoas já entram dentro da mandala. E vai até umas 10, 11 horas da noite, no sábado à noite. No domingo de manhã, a gente começa a entrar na nossa essência. Eu faço um trabalho de essência para a gente entender a essência de cada um e equilibrar essa essência, a essência com a personalidade. E no domingo à tarde, todos os alunos dentro da mandala. Então, assim, é muito lindo, tem muita ferramenta. Você que talvez é coach, psicólogo, psicanalista, ou não, você que quer entrar para esse mundo, você vai ter muita ferramenta na sua mão. Talvez aí umas 15 sessões você vai conseguir tirar dessa formação. Então, é uma formação, né, de Enneagrama, da personalidade à essência. Você vai aprender tudo sobre personalidade e tudo sobre essência. Para essa turma de Salvador, para a turma de Sorocaba, além da formação de 25 horas dessa imersão, vocês vão receber mais 7 cursos online, 2 cursos de PNL que eu gravei, e é muito lindo esse curso, porque só nesse curso de PNL, vocês vão ter 25 sessões de campo, onde eu peguei clientes meus de forma real e vivencial, e eu aplico as técnicas, o passo a passo. Vocês têm uma apostila de mais de 200 páginas, só de PNL. Aí tem mais 2 formações de hipnose, uma formação de psicoterapia, uma formação de Enneagrama online e uma formação de coach. Só isso já dá umas 350 horas. Então, só as 7 formações já pagariam o investimento que vocês estão fazendo aí, tá? É um presente que eu estou dando para vocês. E vocês também vão receber o meu livro. Dia 26 de abril, agora eu lanço o meu livro, meu primeiro livro, Descubra a Sua Personalidade, Descubra a Sua Essência, que é a nossa formação, é o método. Esse livro vai ter todas as sessões lá estruturadas, né? Todo o método que vocês vão aprender de forma presencial, tá bom? Então, assim, peço aí para vocês, aluno, para que divulguem a nossa formação. Vai ser uma turma pequena, não é uma turma grande, é uma turma de no máximo aí 40 alunos, porque eu preciso dar uma atenção muito grande para todos os alunos, eu preciso colocar dentro da mandala todos os alunos precisam entender essa personalidade e essência, mas eu peço aí, a gente tem algumas vagas ainda, então eu peço aí que vocês divulguem essa formação aí em Salvador, em Sorocaba, né, para a gente ter essa turma aí, que vai ser uma turma muito especial. Eu estou muito feliz, né, de ir aí para Salvador, estou muito feliz de encontrar vocês aí. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida em relação à formação, em relação à aula de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Ok, então. Então, pessoal, boa noite e até, então, terça-feira que vem. Tudo bem? Então, terça-feira que vem, a gente tem um aulão novamente que eu vou falar do 3, 4, 5, 6
e 7, ok? Muito obrigado e um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.